dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Queria, em nome da diretoria da ANEEL, agradecer o convite realizado à instituição. Realmente é algo que é a primeira vez que eu tenho que alguma empresa de distribuição nos chama para conversar com seus funcionários a respeito do contrato de concessão. Tivemos aí uma longa discussão ao longo de 2015 a respeito da renovação, mas essa conversa foi com os dirigentes das empresas, com a associação representativa das empresas, foram extensas reuniões com vários representantes sociais, mas em nível federal, PROCONs, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, etc. Uma série de entidades e um conjunto enorme de audiência pública que ficaram meses em discussão para poder estabelecer o que seria um processo de renovação das concessões que se findaram em 2015. Então, eu queria agradecer, é um prazer estar aqui com vocês. A apresentação que eu trouxe é uma apresentação bem técnica, ela destrincha o que foi estabelecido nos contratos, mas antes de começar a conversar sobre o contrato, eu acho interessante dar uma nivelada no que é a ANEEL, qual é o papel da ANEEL. Mas antes, só para deixar todo mundo tranquilo, gostaria de dizer que a empresa está muito bem. À exceção de algumas questões econômico-financeiras, ela tem totais condições de continuar dentro dessa concessão. A concessão pertence à Celesc até 2045, e não há nenhum aspecto que não seja possível dentro da gestão da empresa que seja cuidado. Bom, mas antes disso, deixa eu explicar um pouquinho o que é uma agência reguladora. Nós não representamos exclusivamente consumidores, muito pelo contrário. Somos uma entidade que visa regular e fiscalizar um setor sob todos os seus aspectos. E, para fazer isso, nós fomos criados de uma forma até bem diferente de outras autarquias ou de outras instituições de serviço público. E nós gozamos lá de alguma autonomia administrativa. As decisões da ANEEL são as decisões finais do governo do Estado brasileiro. Nós não somos subordinados ao governo federal, nós somos vinculados ao Ministério, mas as nossas decisões não podem ser revistas pelo ministro ou pelo presidente da República. E à diretoria da ANEEL, que é a liderança da instituição, foi dada a capacidade de tomar decisões de forma final. Como esse tipo de decisão parece concentrar muito poder sobre uma única pessoa, o regime que foi estabelecido foi um regime de colegiado. Esse processo decisório, ao longo do tempo, ele foi evoluindo e a parte da transparência foi se tornando muito importante para a ANEEL. A ponto de hoje, a diretoria da instituição realiza, para todos os processos decisórios da diretoria, uma reunião pública às terças-feiras. É uma instituição que toma decisões de forma absolutamente transparente. Há discussões pesadas na ANEEL, toda terça-feira, reuniões que às vezes se estendem até altas horas da noite e são públicas, na presença de jornalistas, na presença de qualquer um que queira acompanhar. Então, o processo lá, ele é blindado, digamos assim, de uma ingerência ou intervenção que não seja aquela legítima associada à necessidade de conduzir o setor elétrico como um todo, que é o papel institucional da ANEEL. Então, temos autonomia, temos transparência, todas as decisões normativas da ANEEL, regras, e todas as decisões importantes da instituição passam por audiência pública prévia. Esse caso da renovação das concessões não foi diferente, ela foi até um pouco aprofundada, porque é um princípio da casa ouvir a sociedade, ouvir as instituições. Nós fizemos uma série de reuniões focadas com grupos de trabalho durante o ano de 2015. Foram mais de 6 meses reunindo com todas as instituições e todos aqueles que tiveram interesse na renovação. E nosso objetivo, depois desse ponto, depois da proposta de assinatura, aqui no caso específico do contrato de concessão, aí agora virou uma obrigação funcional da ANEEL, de todos os seus servidores, cumprir o contrato de concessão. Nós somos gestores do contrato, somos fiscais do setor elétrico, somos a última representação do governo federal para fazer cumprir um contrato de concessão, cujos detalhes
nós vamos conversar um pouquinho à frente. As políticas públicas são definidas pelo Congresso Nacional, as leis, a Presidência da República através dos decretos e as políticas públicas através do Ministério específico, que é o de Minas e Energia. A aplicação das políticas e o cumprimento e o respeito aos contratos é garantido pela instituição reguladora fiscalizadora, independente do Estado brasileiro, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. O que nós regulamos? Todo o mercado, na forma como o modelo do setor elétrico está organizado, em 4 segmentos, basicamente: geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, e com 2 entidades de suporte, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Mas tem algumas outras instituições que têm participação importante junto à regulação do setor elétrico, que são a Anatel, ANA e ANP, por questões óbvias de compartilhamento de infraestrutura e uso das águas. Conselhos de consumidores são previsões que existem dentro da regulação e dentro da legislação brasileira. As questões associadas às entidades representativas dos consumidores, isso é importante atender, porque a tarifa de serviço público é uma tarifa essencial para a sobrevivência da sociedade, é o motor da economia. E outros parceiros, como a empresa de pesquisa energética e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, é uma outra instituição que visa garantir aí o suprimento de energia aos lares brasileiros, de bancos, etc. Os nossos papéis institucionais do setor elétrico estão em tentar, de alguma forma, contribuir com as diretrizes políticas e com a parte de política energética brasileira, tentar contribuir com o planejamento, mas não é responsabilidade da ANEEL, e garantia do equilíbrio da demanda. Essa responsabilidade não é da ANEEL, é do Ministério de Minas e Energia, mas a gente contribui de forma bastante interessante nesse processo. Contribuímos também nos estudos de expansão do sistema, basicamente conduzidos pela EP, e aí sim, na capacidade da ANEEL, regulação, que são sinais de expansão do mercado, e fiscalização, que é o cumprimento daquilo que foi estabelecido e combinado. Tem mais algumas questões aí que participamos, que é a operação do sistema, o acompanhamento da continuidade da segurança, a contabilização e a execução e prestação de serviços pelos usuários. Nós não somos um ente independente no Estado brasileiro ao todo, nós somos fiscalizados e regulados, como todos. A Controladoria Geral da União exerce controle direto sobre a ANEEL, TCU o controle externo, a ANEEL, do Poder Legislativo, as comissões temáticas do Congresso Nacional, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Esse último tem atuado bastante aí, junto à ANEEL, numa série de decisões que tem aí, feito a gente refletir a respeito do nosso modelo regulatório. E qual que é o nosso objetivo, então, principal? Oferecer uma tarifa justa, universalizar os serviços, estimular a competição real, incentivar a sustentabilidade, conciliar interesses e assegurar a qualidade. Esse estimular a competição real e assegurar a qualidade é de particular importância aqui para vocês, porque uma distribuidora de energia, no conceito econômico do que ela representa, ela é tida como um monopólio natural. Não faz sentido duas empresas prestarem o mesmo serviço de distribuição. Não faz sentido ter 2 postes, é economicamente inviável na rua ter 2 formas de atender. E como que se faz, então, diante de uma falha dessa natureza, da capacidade de competição do mercado, como é que se faz para poder garantir eficiência e qualidade e preço? O que a gente convencionou chamar, através da legislação, de prestação do serviço público adequado, no caso. Se cria uma instituição, a ANEEL, para emular quais seriam as métricas de eficiência, para simular, para estimar o que seria uma empresa eficiente, dadas as características regionais, técnicas, do sistema de distribuição existente. E é isso que nós fazemos, e é isso que nós temos feito há 20 anos, e é isso que nós fizemos no contrato de concessão. A posição da instituição, ela é fiscalizadora, mas a nossa fiscalização ela tem por princípio a orientação e a prevenção. Esse negócio de fiscalizar visando multa é totalmente desnecessário e ineficiente. Nós multamos, sim, às vezes é necessário, mas a nossa prioridade é orientar e educar no sentido de buscar eficiência no mercado.
Então, todo o processo da ANEEL de fiscalização ele é orientativo, até que, depois de não seguir a orientação, ou não nos convencer de que a orientação estava equivocada, que isso pode acontecer, aí sim a gente passa, quando necessário, para uma aplicação de penalidade pecuniária. Esse mapa é a instituição como um todo. Nós somos 23 unidades organizacionais na ANEEL. A ANEEL é uma instituição diferente, por exemplo, da distribuidora. Ela tem o conselho decisório, que é o chamado diretoria colegiada, tem o nível da superintendência, que são os 23 unidades organizacionais, que é o nível ao qual eu pertenço hoje na instituição, eu estou, e tem o nível técnico. Então, existe uma forma de discussão bastante ampla entre as pessoas na ANEEL, de tal forma que os diretores conhecem basicamente todo mundo. Nós somos 1.000 pessoas, mais ou menos, dividido nessas 23 unidades organizacionais, mas tem um modelo decisório bastante diferente do convencional, por ser desverticalizado. Então, as reuniões são públicas. Essa é a nossa sala de reunião pública na diretoria da ANEEL, transmitida pela internet no YouTube, gravada no YouTube. Qualquer decisão sobre a Celesc nos últimos 10 anos pode acessar o YouTube, que vocês vão ver o que foi decidido. E deliberados com base na análise técnica e jurídica. Ele tem a competência para confrontar as duas. Mas, a maior parte dos casos, existe uma cultura, né, da instituição, e a maior parte dos casos são decididos na recomendação da área técnica. E isso é uma grande vantagem do processo decisório, porque significa que a instituição tem priorizado a técnica em detrimento de soluções heterodoxas. Hoje existem 63 distribuidoras no Brasil. A Celesc é uma delas, no estado de Santa Catarina, mas não é a única. Aqui, como concessões, além das cooperativas, tem a Iguaçu, a Cooper Aliança e a João César e a EFLU, eu esqueci o significado do nome, da EFLU. Forciluz Uruçanga, não é isso? Isso, tá bom. Isso mesmo. E tem outras tantas permissionárias ou cooperativas. Quando a ANEEL foi criada, existiam 240 cooperativas de eletrificação rural. Dessas, 93 foram consideradas redes particulares, então elas foram incorporadas por outras concessões, foram fundidas para a regularização. E hoje nós ficamos com 52 permissões e 13 autorizações. Então, ao todo, no Brasil, existem 128 atos de outorga ou outorgas de prestação do serviço de distribuição. A Celesc é uma delas, é uma de grande porte, mas é uma delas. E nós tratamos com a 128. A regra que a gente estabeleceu nos contratos foram similares para todas as concessões. Não teve nenhuma diferença em termos de critérios ou princípios. O que teve, as diferenças que existiram entre os contratos, era a própria condição da empresa, tanto econômica quanto de atendimento técnico. Então, temos hoje 63 concessões, uma a ser extinta e fundida com outra, 52 contratos de permissão, que são cooperativas que prestam serviço público indistinto, e 13 autorizações, que são cooperativas que prestam serviço exclusivamente a seus próprios associados, totalizando aí os 128 atos de concessão de distribuição. A gente, às vezes, é muito técnico, porque está envolvido há anos com esse assunto, mas tentando aqui traduzir de uma forma mais simples o que seria uma concessão. A Constituição do país, no artigo 21, ela diz o seguinte: a prestação do serviço de energia elétrica, transmissão, geração e distribuição, particularmente, ela é uma atividade do governo federal. Ela é exclusiva do governo federal, da União. Ela não poderia ser prestada diretamente pelo Estado. Então, o governo do Estado de Santa Catarina, por exemplo, não pode prestar o serviço de energia elétrica, porque isso não é uma atribuição dele pela Constituição do país. Mas a Constituição também diz que o governo federal, ou a União, no caso, que é o próprio país, ele pode, mediante delegação, ele pode conceder, autorizar ou permitir. Daí o nome que eu fui apresentado aqui de superintendente de concessão, permissão ou autorização. Vem direto desse artigo da Constituição, que diz que o governo federal, a União, pode, no caso, delegar um serviço.
E, no caso concreto aqui para a Celesc, no caso de vocês, foi feita essa delegação dessa competência. A empresa tem origem de capital estatal, mas ela é uma concessão como qualquer outra. Ela pode ter origem estatal, mas ela presta um serviço delegado pelo governo federal. E, por isso, no contrato de concessão, que foi esse documento assinado em 2015, a empresa, a concessionária, a Celesc, no caso, se submete às condições de regulação e fiscalização federal. O serviço que vocês estão prestando é um serviço, eu estou falando juridicamente, em nome da União para a sociedade local. Nesse sentido, uma série de legislações federais existem e precisam ser atendidas para aquele que aceitou essa condição. A assinatura de um contrato de concessão é um ato de vontade. As pessoas, a instituição, a empresa, como até foi dito aqui anteriormente, nós queremos a Celesc concessionária, queremos a Celesc pública, ok, tem uma série de regras para isso. Essas são as regras que a ANEEL tem que implementar. Isso é o que vem da Constituição, isso é o que vem da legislação, isso é o que vem da própria competência da ANEEL de tomar conta, de fazer a gestão do contrato de concessão, de regular e de fiscalizar. As regras de prorrogação das concessões e de assinatura dos contratos são todas estabelecidas em legislação. Não há prorrogação de uma concessão, é um assunto muito sério, sem a aprovação de uma lei. E não foi diferente no caso dessa prorrogação. Em 2013, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República uma legislação que dizia a respeito de como se deveria prorrogar as concessões. A concessão aqui da Celesc, no caso, foi prorrogada em 95, por 20 anos, e depois, em 2015, chegaria para uma nova data de discussão contratual. É nesse momento que a União, Ministério, ANEEL, Presidência da República, colocam as condições da prestação de serviço. E a lei, Congresso Nacional, no caso, colocou para nós o seguinte, não é prorrogar de qualquer jeito. Se uma empresa ela tem que assegurar minimamente a continuidade do serviço, a prestação dele, a eficiência na prestação desse serviço, a modicidade das tarifas, que a tarifa não pode ser muito cara, porque isso inviabiliza a sociedade. E também precisa atender critérios de racionalidade operacional e econômica. E essa última questão diz respeito ao tamanho das empresas, se elas fazem sentido como outorgas. E tudo isso foi levado aos novos contratos de concessão. No entanto, a lei que estabeleceu a possibilidade da prorrogação, ela não decidiu se deveria prorrogar ou não uma concessão. Então, nesse caso, coube ao Ministério de Minas e Energia, que é o representante eleito, indicado pelo representante eleito do Executivo Federal, Presidência da República, decidir se prorrogava ou não. E ele soltou um novo... Ele decidiu, olha, eu quero prorrogar todo mundo, mas eu acho que tem que atender alguns critérios mínimos aí, porque senão o serviço não vai ser feito da forma mais adequada possível. E, nesse caso, pediu lá à ANEEL algumas informações técnicas e alguma forma de prever esse contrato e pediu à ANEEL que elaborasse uma primeira minuta desse documento. E como que nós fizemos essa análise? Um diagnóstico absolutamente técnico a respeito das concessões, sem nenhuma interferência a respeito de se a gente gosta ou não gosta de determinada pessoa. Pegamos a apuração dos indicadores de desempenho da empresa, duração e frequência de interrupção, prestação de serviço mesmo, aqueles que vocês lutam todo dia para poder atender os parâmetros lá da ANEEL e para poder atender a sociedade como imbuídos do espírito que vocês têm. Pegamos também uma questão que não tem como. Uma empresa que ela não consegue fechar a conta no final do mês do seu negócio, ela não tem condições no futuro, ela não é sustentável essa situação. Então, olhamos também os indicadores econômicos e financeiros, de tal forma que a gente colocasse no contrato de concessão uma condição ou uma métrica que fosse possível de ser seguida, fosse desafiadora, é uma meta, mas que fosse possível de ser alcançada. E, para isso, usamos toda a experiência da ANEEL ao longo dos 20 anos de existência.
Qualitativamente, esse gráfico ilustra o que significa hoje o Brasil em termos de apuração de método de duração e de frequência de interrupção. Eu passei batido aqui no que é duração e frequência. Duração é a quantidade de horas por ano, em média, que uma residência fica sem energia elétrica, e frequência é a quantidade de interrupções que acontecem durante um ano. A ANEEL estabelece hoje, os limites são aquela linha azul, que tá ali por cima. 13 horas e 31 em média por ano, e estabelece que o número de vezes que pode ser interrompida é em torno de 10 vezes. Hoje, no Brasil, a média de todas as concessões não cumprem a duração, ou seja, o Brasil tem mais interrupções do que aquilo que a ANEEL estabeleceu como limite, e o Brasil tem menos interrupções, a duração é maior, mas a frequência é menor. Ela, quando interrompe menos do que aquele patamar médio da ANEEL. Mas essa realidade média, ela não é a realidade individual de cada empresa. Tem empresa que não atende, tem empresa que atende até com certa facilidade. Tem empresa que atende ou gere melhor esse parâmetro, tem outras que não. Nós vamos ver o da Celesc um pouco mais à frente. Também decidimos que precisávamos de uma métrica não existente até hoje nos contratos que garantisse que aquele negócio, aquela empresa era uma empresa saudável. Uma empresa sem dinheiro não tem capacidade de investir, uma empresa sem dinheiro não tem capacidade de honrar seus compromissos, seja com seus funcionários, seja com a ANEEL, seja com o consumidor. Então, a empresa precisa, de alguma forma, ter um mínimo de sustentabilidade econômico-financeira. Vamos colocar como condição mínima uma empresa que consegue fechar o seu caixa. Ela consegue receber o dinheiro, pagar suas contas, investir naquilo que depreciou no ano, naquilo que envelheceu no ano, e precisa pagar o juro do seu endividamento. Pelo menos o juro da sua dívida. Ela não vai quitar a dívida, ela não vai investir em novas redes, isso é a condição mínima dela ser sustentável, e é mínima mesmo. Uma empresa saudável passa nisso com facilidade. Uma empresa é igual a uma casa. O que você ganha tem que ser igual ou menor ao que você gasta, senão você não tem futuro. Das empresas, das 41 concessões que foram prorrogadas, o diagnóstico foram 17 atendem conjuntamente os dois critérios de qualidade e de sustentabilidade, e 24 não atendem conjuntamente os critérios. Ouvindo esse diagnóstico, a Presidência da República e o Ministério de Minas e Energia decidem que, mesmo assim, as concessões deveriam ser prorrogadas. Mas, diante de um diagnóstico como esse, alguma medida deveria ser feita e soltam a seguinte decisão. Olha, as concessões vão ser prorrogadas, sim, mas elas vão ter eficiência com relação à qualidade do serviço, elas vão ter eficiência com relação à gestão econômico-financeira, elas vão visar a modicidade tarifária e vão ter racionalidade econômica. E, mais do que isso, para aquelas que não cumprem, ou para todas que vão ser prorrogadas, as que cumprem e as que não cumprem, metas de alcance dessa condição de eficiência com relação à qualidade, com relação à gestão econômico-financeira, vão ser impostas no contrato como condição de prorrogação. E assim, a ANEEL elaborou o contrato de concessão, atendendo aí aos dispositivos de uma disciplina ou de um decreto que saiu da Presidência da República e do Ministério, obrigando a ANEEL a colocar esses tipos de detalhes no contrato de concessão. Depois desse processo grande de audiência pública, nós criamos aí algumas outras questões que entendemos necessárias para uma boa gestão do contrato de concessão, e eu vi aqui que é motivo de orgulho de vocês ter um grau de governança na Bolsa de Valores. Isso foi colocado no contrato de concessão: governança corporativa e transparência, critérios de governança corporativa e transparência. Então, foi imposto no contrato algumas obrigações para todas as distribuidoras. É um caminho bom, esse da governança corporativa, ele ajuda a atender a sociedade como um todo. Foram colocadas as imposições de sustentabilidade econômico-financeira e qualidade, e foram assumidos, que é uma coisa que não existia no contrato, obrigações do sócio controlador.
o sócio controlador passou a ser responsável por algumas obrigações visando preservar a sustentabilidade econômico-financeira da concessão. Foi algo que a gente sentiu que estava faltando no contrato de concessão, que era impor algumas condições aos controladores das empresas. Esse ponto é importante porque os contratos não foram prorrogados simplesmente. Não se pegou o contrato existente e se deu um pouco mais de tempo, um pouco mais de prazo. O que se fez foi novas condições de prestação do serviço precisam ser alcançadas, e um prazo de 5 anos foi dado para isso. Qualitativa, o que a gente se baseou foi nessa empresa chamada Semar, e na capacidade dela de recuperação da prestação do serviço. Semar é a distribuidora do Maranhão. Ela foi privatizada, e na privatização, o que aconteceu com ela de 2003 a 2008 foi isso. Era a única referência existente no Brasil de melhoria de qualidade da prestação do serviço. E a gente usou, não foram os números da Semar, não, foi só o perfil de melhoria que a Semar conseguiu realizar, factível, então, ou seja, possível, e utilizamos esse perfil para todas as concessões prorrogadas. Aquelas que não atendiam critérios de confiabilidade, critérios de sustentabilidade, teriam que observar uma curva de melhoria que teria essa forma, mais ou menos. Ela seria mais leve no começo para permitir a tomada de decisão, a mudança da cultura, a mudança dos conceitos, e aceleraria até o alcance lá das métricas de regulação da ANEEL. Quem estabelece os parâmetros de concessão é a ANEEL, e a ANEEL estabeleceu, então, uma trajetória para que esses limites máximos de qualidade da prestação do serviço fossem alcançados com base nesse perfil. Um pouquinho menos no começo, para permitir os investimentos, e um pouquinho mais acelerado no final, já que os investimentos, ali, a partir do momento que terminados, começariam, então, a surtir o efeito desejado no DEC e FEC. Veja, uma concessão de distribuição, ela não só é operação, ela é investimento também. Se uma concessão que não investe, ela não alcança parâmetros de qualidade, ela não se sobrevive para o futuro. Então, isso foi algo que foi trabalhado bastante aí no contrato de concessão. Quanto à sustentabilidade econômico-financeira, foi imaginado, eu vou tentar, de novo, tentando traduzir aqui, é aquela mesma equação, olha, eu tenho que gastar no máximo aquilo que eu recebo, e o que eu ganho tem que ser suficiente para eu pagar minhas contas, para eu investir a substituição dos equipamentos que eu tenho e para eu pagar os juros da minha dívida e ficar rolando ela eternamente. Esse é o mínimo que eu tenho que receber. O ideal é que eu receba mais do que isso, que eu consiga fazer mais do que isso, mas isso é o mínimo para eu manter a minha concessão. Como as empresas não alcançavam esse parâmetro lá no momento da prorrogação, também foi criada uma trajetória. E essa trajetória diz que no primeiro ano estava livre, 2016. No segundo ano, o que você ganha menos do que você gasta deve ser suficiente para você fechar a conta. Ou seja, eu não posso gastar mais do que eu ganho, mas eu não vou investir nada e não vou pagar nenhum juro de dívida. No terceiro ano, eu recebo, eu pago as minhas contas, eu faço os investimentos, eu tenho um dinheiro extra para fazer investimentos mínimos necessários naquilo que envelheceu durante o ano. E no quarto e no quinto ano, a gente entra na questão do juro da dívida, de uma forma mais suave no quarto ano e de uma forma sustentável no quinto ano. Uma empresa que não alcança isso em 5 anos, ela é uma empresa que tem tendência a não ter a prestar um mau serviço público de distribuição de energia. Porque nós não estamos falando de distribuição de lucros, nós não estamos falando nada disso, nós estamos falando de uma empresa que mal consegue se sustentar e ela vai ter que, eventualmente, se endividar ao longo do caminho e depois, no final, não vai conseguir pagar suas próprias contas. Outros pontos também foram discutidos no contrato com relação à regulação econômica. Isso, a regulação econômica seria objetivo de uma apresentação específica aqui para vocês, se fosse o caso, porque é um processo complexo e de estabelecimento tarifário, regras de como as tarifas são calculadas, de como melhores condutas são incentivadas, etc. Mas passaram também por aprimoramentos, e foram aprimoramentos bastante razoáveis, particularmente para buscar aí uma modicidade tarifária, que foi um dos comandos que foi imposto à prorrogação dos contratos.
O que foi discutido, basicamente, nesse processo todo foram esses pontos que a gente já passou aqui, econômica, qualidade de serviço, governança, sustentabilidade e outros. Foi muito discutido algumas questões técnicas específicas, como a quantidade de regras que existiam no contrato, se era muito, se era pouco, as revisões de tarifas, que são sempre momentos interessantes de reconhecimento dos investimentos das distribuidoras. Foi discutido também essa parte da compra de energia, que é uma parte sensível para aqueles que conhecem um pouco. E também foi discutido aí a economia de escala de alguns contratos, não é o caso da Celesc, que de pequeno porte, porque empresas de pequeno porte, num negócio de grande porte como esse, têm tendência a se desequilibrar muito fácil. E com relação à qualidade do serviço, foi estabelecida uma métrica de como fazer, tem expurgo, tem uma série de regras, detalhes aí que não compete aqui no momento discutir, mas pode ser objeto de uma discussão especial, se for o caso. Com relação à governança corporativa, também foram colocadas uma série de limitações, de tal forma que os negócios da empresa sejam mais transparentes. E com relação à sustentabilidade econômico-financeira, foi discutida aí essa questão de como que a gente faria, de como que seria feita essa conta aí que eu apresentei, de tal forma que ela tivesse algum sentido e uma forma de reação da empresa. Também foi previsto nesse contrato 29 novos regulamentos a serem implantados pela ANEEL, e a gente tem trabalhado em alguns aí para poder fazer frente à concessão, e dentro de 5 anos esses 29 regras deverão estar implantadas. Aqui são os números da Celesc. Isso é o DEC, ou a duração, quanto que os consumidores da Celesc ficam sem energia durante um ano. A barra azul é o quanto que se apurou, o 2017 uma apuração parcial, e considera não só os 4 meses, os 5 que estão aqui, mas, na verdade, os 12 últimos meses. Né? E a linha azul é a métrica que está no contrato. Então, hoje, a Celesc cumpre perfeitamente o que está no contrato. Se continuar do jeito que está, ano que vem, capaz de cumprir. Mas, a partir do ano de 2019, não. Então, é necessário que investimentos, decisões... Eu vi aqui um dos elementos piores aqui é poda de árvore. Foi colocado aqui como uma questão importante, e é realmente, roçado. O FEC hoje, vocês já estão quase em cumprimento. Eu acho que só na trajetória natural do FEC, vocês cumprem a meta da ANEEL lá para o ano de 2020. Hoje, em 2017, 8,45 e a meta é 8,56. Vocês já cumprem hoje no acumulado de 12 meses. Então, não é algo, não pode descuidar, mas não é algo significativo. Aqui é um ponto de atenção. Aqui realmente, agora nós passamos para a parte econômico-financeira. Hoje a empresa tem reconhecida pela ANEEL uma dívida com relação à conta de desenvolvimento energético de 2,6 bilhões não pagas. E esse 2,6 bilhões é uma liminar que permite que a empresa não pague essa política pública, mas ela é, pelo ponto da ANEEL, considerado endividamento. Isso tem que ser negociado lá pela direção da empresa, junto ao órgão regulador, e, pelo que eu fiquei sabendo, isso já está em discussão para ver uma forma de resolver. Em não resolvendo essa questão, a empresa fica insustentável econômico-financeiramente ao longo do contrato. Então, esse sim, é um ponto de atenção. O valor que vocês têm que investir por ano em substituição de equipamentos, aquilo que a gente chama, só para a gente poder manter o nosso serviço com aquilo que envelhece, hoje é em torno de 250 milhões de reais por ano. Esse investimento, minimamente, tem que estar sobrando no caixa da empresa. Hoje, vocês gastam aproximadamente 1 bilhão de reais em despesas com pessoal, material, serviços de terceiros e outros, que eu chamo de PMSO na contabilidade regulatória da ANEEL, que é o gasto direto da empresa. Ela arrecada a tarifa, ela tem que gastar, isso faz parte, e vocês gastam hoje perto de 950 milhões, perto de 1 bilhão de reais. E vocês têm hoje uma entrada de dinheiro, descontado esse PMSO, de 216 milhões de reais. Isso coloca a equação econômico-financeira da empresa, prevista em contrato para ser obrigatória, cumprimento obrigatório, em 2018 vocês não vão cumprir.
a considerar a dívida que existe lá com a CDE. Por quê? Os gastos da empresa são considerados frente à tarifa arrecadada maiores do que o que deve. Então, em 2017, está bem. Em 2018, não cumpre. Se a empresa não tomar alguma decisão com relação à parte de custo, de custeio do serviço, ela não vai cumprir 2018. Mas o problema não é cumprir 18 ou 19, é até possível não cumprir 2 anos e continuar com a concessão. O problema é 2020, que é a fórmula mais complexa, e não cumprir 2020 impõe a ANEEL, não tem o que discutir na ANEEL, a gente tem que retomar a concessão. Esse ponto é um ponto de atenção. Custos operacionais devem ser reduzidos na empresa frente àquilo que se arrecada de tarifa. A tarifa cresce com o tempo, tem toda uma forma de cuidar disso, mas o diagnóstico hoje é esse. Alguma coisa precisa ser feita para a gente alcançar aquele ano de 2020 de forma sustentável. A gente vai fazer um monitoramento a partir das informações que vocês nos mandam. A gente confia na qualidade das informações que a empresa manda. Eventualmente, se o processo tiver cumprimento, por exemplo, DEC-FEC, está fácil confiar no que está chegando para nós de informação, porque é absolutamente tranquilo de passagem nesse primeiro momento. Mas a parte econômico-financeira vai sofrer um detalhamento e uma análise mais robusta. Então, a gente vai entrar em contato com as empresas e vai fazer um processo de fiscalização específico. Vai pedir informações, vai receber informações e vai analisar essas informações a partir daquilo que está previsto no contrato. Mas eu queria deixar uma mensagem de otimismo, não uma mensagem de pessimismo, não. Vocês estão bem, a empresa está saudável, precisa resolver algumas questões aí ao longo dos anos de 17, 18, 19 e 20. É totalmente factível o cumprimento dessas condições de contrato e a manutenção da empresa da forma como ela vem sendo gerida, com aprimoramentos, mas são aprimoramentos que devem ser realizados tradicionalmente, naturalmente, dentro do processo. É uma atenção à questão do custo, precisa tentar dar uma atenção especial a essa questão, de tal forma que a gente consiga passar sem maiores problemas por esse período aí de métrica de prorrogação condicionada. E, no final, gostaria também, novamente, de agradecer aí a paciência de vocês em me ouvir e, em nome da ANEEL, de novo, agradecer o convite, dizer que acreditamos que a gestão da empresa, ao tornar esse tipo de discussão pública, está no caminho correto de busca e de convencimento do pessoal, de busca de uma transparência, de tal forma que a gente acredita que tudo vai dar certo aí dentro do horizonte aí de 3 anos e para os outros 25 de contrato que tem pela frente. Muito obrigado.